Irmãos, desde já, pastor André e a pastora Valéria estão em viagem, para Santos, recebendo mais de Deus, e eles mandou um abraço forte no coração de cada um de vocês. Quem recebe o abraço dos missionários aí, diga amém. Amém. E hoje nós vamos dar início à nossa série, que eu tenho certeza, irmão, que vai mudar a sua vida. Eu tenho certeza que essa série vai transformar você de uma maneira sobrenatural. Talvez você achava que você não tinha mais jeito, talvez você achava que essa é a vida que Deus separou para você, mas eu tenho algo de Deus para a sua vida. Nessa série, Deus vai marcar a sua vida. Deus vai mudar a tua história, irmão. E essa série chama-se bem alto. Você consegue ver aqui? Vamos lá, ficou parecendo pipoca. Vamos todo mundo junto. 1, 2, 3. Porque é isso que Deus vai fazer nas nossas vidas. Deus vai levar cada um de nós, irmão, a uma transformação extrema. Deus vai levar a gente, durante essa série, a uma transformação sobrenatural na vida dele, na vida de cada um de nós. E a primeira parte dessa série chama-se Transformação Extrema do Pensamento. Fala assim: transformação extrema do pensamento. E você precisa se preparar nessa noite. Precisa se preparar durante esta série para grandes conquistas. Fala assim para o seu irmão: irmão, se prepare para grandes conquistas. Se prepare para prosperar. Se prepare para ser grandemente usado por Deus. Fala assim, ou seja, se prepare para o sobrenatural de Deus em sua vida. Você crê? Amém? E a melhor maneira que temos para ilustrar o que o Senhor quer nos dizer e fazer é a gente relatando a história, um exemplo de uma lagarta se transformando em uma borboleta. Então a melhor forma que nós temos de ilustrar o que Deus quer fazer e dizer aos nossos corações nessa noite é a história de uma lagarta que se transforma em uma borboleta. Uma lagarta, ela pode se transformar em uma borboleta, mas uma borboleta jamais, o que eu disse? Nunca ela pode voltar a ser uma lagarta. Alguém já viu uma borboleta voltando a ser lagarta? Alguém já viu? Faz assim. Você vai levar a gente para ver com você. Eu nunca vi. E nunca vai ver. A partir do momento que há uma transformação, ou seja, a partir do momento que a lagarta entra em uma metamorfose, a partir do momento que ela deixa de ser uma lagarta e passa a ser uma borboleta, ela já não é mais uma lagarta, ela já não vive mais como uma lagarta, ela já não come mais como uma lagarta, ela já não vive mais com outras lagartas, porque a transformação que ela teve na vida dela foi uma transformação totalmente irreversível, ou seja, já era, não tem como voltar atrás. E no momento que Deus alcançou eu e alcançou você, irmão, a partir do momento que Jesus Cristo nos resgatou, tirou cada um de nós do laço do diabo, porque até então, antes de Jesus, nós éramos totalmente mortos, nós vivíamos totalmente em pecados, mas quando Deus se revelou a nós, houve uma transformação sobrenatural na nossa vida, não nos dando mais a opção de querer voltar ao que nós éramos antes, porque a transformação de Deus, quando vem sobre as nossas vidas, é exatamente igual uma lagarta, não dá mais para voltar, você não precisa mais voltar, porque Jesus te salvou, Jesus te alcançou, Deus demonstrou o amor dele sobre cada um de nós, fazendo de nós, de velhos homens, velhas mulheres, hoje novas criaturas, purificados e santificados no sangue de Jesus. Mas a pergunta que eu te faço nessa noite é: qual é o motivo?
Se houve uma transformação de vida, então qual é o motivo de uma pessoa se tornar uma nova criatura, mas ainda continuar endividada? Qual é o motivo então de uma pessoa se tornar uma nova criatura, nascer de novo, e financeiramente continuar do mesmo jeito? Qual é o motivo então de uma pessoa nascer de novo e a família ainda continuar em brigas? Qual é o motivo então de muitas pessoas nascer de novo e continuar amando mais o mundo e o pecado? Qual é o motivo então de uma pessoa continuar com as atitudes mundanas, nascer de novo e mesmo assim ainda continuar com as atitudes de antes? E o mais grave, no meu ponto de vista, qual é o motivo então de uma pessoa nascer de novo, ser curada, ser liberta, ser transformada, e um dia decide se desviar da presença de Deus? Qual é o motivo então que leva as pessoas, mesmo nascendo de novo, a ainda continuarem com os mesmos comportamentos de antes? E a resposta é muito simples: porque não houve uma transformação extrema para viver o novo de Deus. O motivo de muitas pessoas continuarem com as velhas atitudes, mesmo entregando as suas vidas para Jesus, se batizando na água, mas ainda continuarem sendo do mesmo jeito, ou até se desviarem dos caminhos do Senhor, é porque ainda não houve uma transformação extrema. Uma coisa ali, outra aqui mudou, mas não foi o suficiente. E o que Deus vai fazer nessa noite, irmão, é te dar uma transformação totalmente extrema. E se você crer, irmão, você abrir o teu coração, você vai sair daqui crendo que em Deus tudo você pode e tudo você vai alcançar, amém? E o primeiro ponto que nós precisamos entender é que nós precisamos de uma renovação da nossa mente. Fala assim: renovação da mente. Em Romanos capítulo 12, versículo 2 e 3, diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês: ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Irmão, sabe por que você não vive o sobrenatural de Deus? Porque o seu conhecimento sobre Ele ainda está muito pouco. Que promessa que tem ali, irmão, na palavra de Deus, se eu renovar minha mente? Que promessa maravilhosa, que promessa sobrenatural. Que coisa maravilhosa que Deus tem preparado para mim e para você. Mas precisa ser feito algo, há uma condição. Quem quer experimentar a boa e perfeita, agradável vontade de Deus, aí diga amém. Mas você precisa nessa noite renovar a sua mentalidade. Porque o pouco conhecimento que você tem de Deus, irmão, vai levar você a ter uma imagem totalmente distorcida de quem é Deus. O pouco conhecimento que você tem da palavra, que você tem de Deus, leva você a ter uma imagem totalmente negativa e distorcida dele. E nós não precisamos disso, porque nós somos filhos de Deus. Deus, Ele deseja, Ele quer o melhor para cada um de nós, amém? A renovação da nossa mente pela palavra de Deus é com certeza uma das coisas mais poderosas. O que eu disse? Uma das coisas mais poderosas que nós temos sobre a nossa vida. E que você precisa lidar com isso com a maior seriedade possível, irmão. Se tem uma coisa que você precisa sair daqui entendendo nessa noite, é que a sua mente precisa ser transformada. De qualquer maneira? Não, ao extremo. Porque para viver o sobrenatural de Deus, só quem tem uma transformação extrema é capaz de conseguir. É capaz de chegar aos céus.
é capaz de receber tudo aquilo que Deus tem reservado para a vida de cada um de nós. Mas é necessário uma transformação, amém? A Bíblia afirma que a mente renovada, ela é a chave para que possamos experimentar uma vida totalmente abençoada. Vocês estão conseguindo entender a importância da renovação da tua mentalidade hoje? Ela é a chave, irmão, que vai abrir o céu sobre a sua vida. A renovação da sua mente é a chave que vai abrir as portas do sucesso para você. Olha para cima. Tem um céu, irmão, debaixo, em cima da sua cabeça. Esse céu tem uma porta. Sabe o que tem atrás dela? Bênçãos. Bênçãos. Nem aquilo que você imagina, nem aquilo que você sonha é o que tem atrás dessa porta. Só que toda porta precisa de uma, e você tem. E você tem ela em suas mãos, para as bênçãos dos céus derramar sobre a sua vida, para você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus sobre você. Só depende de você mesmo, porque a chave está com você, não está comigo, não está com o pastor, não está com o seu irmão do lado, está com você. Mas você precisa querer, irmão, você precisa desejar, você precisa buscar essa transformação. Você precisa buscar mais de Deus, você precisa querer mais de Deus, você precisa mudar a sua mentalidade a respeito de Deus. Mas o Espírito Santo de Deus nessa noite, Ele vai te transformar. E eu creio que em nome do Senhor Jesus, irmão, que se tem áreas da sua vida que está amarrada, se tem coisa da sua vida que você não tem conseguido prosperar, que você não tem conseguido avançar, talvez você tenha olhado, você não tenha conseguido ver Deus nas coisas, mas eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que através da transformação extrema da sua vida, Deus vai operar o milagre que você necessita. Deus vai realizar na sua vida, irmão. Comece a mudar a mentalidade. Comece a mudar o jeito de pensar. O que eu penso sobre Deus, sobre mim, sobre as pessoas, e principalmente sobre o diabo e sobre a vida, será determinante no meu viver hoje. A maneira como você pensa, a maneira como você, a mentalidade como você tem das coisas é o que vai determinar a sua vida hoje. E principalmente é o que vai determinar o seu futuro. Está totalmente ligado na forma de pensar. O seu futuro está totalmente ligado à maneira como você pensa sobre ele. Mas você precisa crer nessa noite. A Bíblia, ela nos exorta a entrarmos por um caminho de profunda transformação. Por que que a Bíblia ela nos exorta? Ou seja, por que que a Bíblia ela nos alerta, ela nos ensina? A Bíblia, irmão, é um instrumento, é uma ferramenta que se você tiver debaixo do seu braço, principalmente na sua mentalidade, irmão, não tem inimigo que te vença. Não tem capeta, capetão, capetinha, capetaiada que tem autoridade para acabar com a sua vida. Por isso que a Bíblia ela nos exorta e mostra a importância de uma renovação de mentalidade. Sabe por quê? Quando você não tem a sua mente renovada, você aceita qualquer migalha que o diabo te dá. Quando você não tem uma transformação de mentalidade, qualquer coisa que o diabo dá para você, você pega. E aí está muita resposta de muitos irmãos, mesmo estando sentado num banco da igreja, vivendo a mesma vida que vivia antes, porque não conhece o Deus que serve. E qualquer proposta que o diabo te dá na sua mão, a primeira coisa que você faz, você pega, porque a sua mente não foi transformada. Se você não tiver uma renovação da sua mente, irmão, não adianta você querer avançar, que você não vai muito longe. Não adianta você tentar prosseguir, que você não vai conseguir. Não adianta você tentar ser feliz, que você jamais será. Se você não renovar a sua... Tem gente viva aí? Se você não renovar a sua...
Então, tendo em mente essa exortação do apóstolo Paulo aos Romanos, nós devemos saber que o poder da mente renovada é determinado através dos seguintes tipos de pensamentos. Então, o poder da mente renovada, ela é determinada por seguintes tipos de pensamento. Primeiro, qual é o meu pensamento sobre Deus? Qual é o seu pensamento sobre Deus? Pergunta que eu te faço nessa noite é: o que Deus é para você? Ah, Deus é tudo. Não, irmão, eu quero saber quem é Deus na sua vida. Deus, ele é um Deus poderoso, porém distante? Ou será que você tem a convicção que ele é seu pai? Qual tipo de pensamento que você tem em relação a Deus? Um ser todo poderoso, capaz de fazer todas as coisas, de suprir todas as necessidades? Ou será que você tem um entendimento que Deus, ele é o seu pai? Porque é isso que ele quer te ensinar nessa noite, que ele é o seu pai. Para muitos irmãos, Deus tem sido apenas alguém poderoso, infelizmente, só que porém distante. Por quê? Porque quando eu tenho Deus, quando eu conheço a Deus somente por aquilo que Ele pode fazer, irmão, eu só tenho Deus na minha vida como um ser poderoso, capaz de suprir as minhas necessidades, e quando eu precisar, aí eu busco Ele. Porque quem tem Deus como um ser poderoso, só busca Ele por aquilo que Ele faz, e não por aquilo que Ele é. No momento de socorro, você busca e clama a presença de Deus, mas no momento tranquilo, você se afasta de Deus. Mas mesmo assim, você ainda continua dizendo que Deus ainda é tudo na sua vida. Mas infelizmente, para muitos irmãos, Deus tem sido apenas um ser poderoso, capaz de suprir as suas necessidades, e no momento de dificuldade, no momento de situação difícil, aí você busca Ele. Mas quem tem Deus, quem tem a revelação que Deus é Pai, irmão, tem Deus perto 24 horas por dia. Irmão, Deus está além de uma cura, Deus está além de um milagre, Deus está muito além de uma libertação. Quando você busca Deus por aquilo que Ele faz, irmão, você tem Ele como um ser poderoso. Mas quando você busca Deus por aquilo que Ele é, que você tem o entendimento que Ele é o seu Pai, você não precisa ficar desesperado, correndo atrás de bênção, irmão, porque a palavra de Deus diz que quando eu estou no caminho do Senhor, é as bênçãos que andam atrás de mim. Porque ter Deus como Pai é ter um entendimento que aonde você vá, a bênção está com você. Por onde você anda, Deus está contigo. Tem uma revelação muito forte, irmão, nessa questão. Deus, Ele não quer somente suprir a sua necessidade, Deus quer fazer morada na sua vida. Deus, Ele quer fazer morada no seu coração. Permita isso nessa noite, irmão. Em Gálatas, para contribuir melhor sobre isso que nós estamos falando, vamos abrir em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Diz assim: Gálatas capítulo 4, versículo 6. Quantos estão me entendendo? Diga amém. E porque vós sois filhos, porque vós sois irmãos, você é filho de Deus. Talvez você chegou aqui achando que você não era ninguém. Olha o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Porque vós sois filhos. Então enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba. Que clama, Abba. Os judeus antigamente, eles nunca, jamais abriam a sua boca para falar que Deus era o seu Pai. O temor que eles tinham tanto medo, que chamar Deus de Pai para eles era algo totalmente fora do comum, era como se fosse falta de respeito.
Irmão, você imagina ser falta de respeito você chamar o seu pai de pai? Não, imagina. Não tem nem como imaginar. Só que os judeus naquela época, infelizmente, eles não tinham a revelação de quem era Deus. Só que naquela mesma época vai entrar em cena um personagem chamado Jesus Cristo. Vai entrar em cena um personagem chamado Jesus Cristo, trazendo para cada um de nós a revelação de quem era Deus e de quem é Deus. Mostrando para mim e para você que Deus, Ele não é um estranho. Que nós não precisamos ter medo de chamar nosso Deus de Pai. Você não precisa ter medo, irmão, de chamar Deus de Pai, porque Ele é seu Pai. Jesus veio na terra para nos mostrar quem é Deus, o que significa Deus. Talvez você não entendia verdadeiramente o propósito de quem era Deus, mas Ele está te mostrando nessa noite que Ele é o seu Pai. Fala assim para o seu irmão: você não é pouca coisa não. Não ligue para... Fala assim: não ligue para o que as pessoas lá fora dizem de você. Talvez você ache que nem família você tem. Fala assim: mas a palavra de Deus, ela diz para você que você é filho. Sabe o que isso quer dizer? Você tem um pai. E não é qualquer pai não. É o Deus Todo-Poderoso que está afim de ter você por perto. Erga suas mãos e dê uma salva de palmas ao Senhor. Irmão, Deus te quer por perto, irmão. Tenha a revelação de quem é Deus. Os profetas de Israel antigamente, eles tratavam Deus como Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Naquele tempo, antigamente, quando se falavam a respeito de Deus antes de Jesus, falavam-se a respeito de um Deus totalmente distante. Porque quando sai da sua boca, você falar assim: ah, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, não fica parecendo um Deus distante? Nossa, parece que é um Deus tão longe. Imagina você falando de Deus hoje. Você vai evangelizar, você vai ganhar alguém para a presença de Deus. Imagina você falando assim: então, porque o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó... Poxa, a pessoa que está ouvindo pensa assim: ué, mas Deus dos outros, mas não é seu Deus? Veja o que Jesus fez. Veja o tanto que Jesus revolucionou o mundo, para hoje você poder chegar perto de alguém e falar: você conhece o meu Pai? Você conhece o meu Pai? Aquele que mudou a minha vida, aquele que mudou a minha história, não foi qualquer um não, foi o meu Pai. Sai com total autoridade, tem uma fala totalmente diferente, porque é isso que Jesus veio nos trazer, amém? Mude o seu pensamento hoje. Deus, Ele não está distante. Deus, Ele é o seu Pai, e Ele já provou incondicionalmente que te ama. De que maneira? Dando o seu único filho, dando o teu filho para morrer por mim e por você. E talvez você está aqui nessa noite, de tanto ouvir falar, talvez você acha que o propósito de Jesus na terra foi nascer, crescer, operar milagres, maravilhas, fazer o sobrenatural acontecer sobre este lugar, ser crucificado, humilhado, morto, ressuscitado, somente para te dar a salvação. Não é muitas das vezes assim que talvez eu e você pensávamos? Porque Jesus veio na terra para me salvar. Porque Jesus veio na terra para me livrar do mal, para me tirar das garras de Satanás, para me tirar do jugo da escravidão e para me libertar, para que eu seja livre e possa ser salvo. Talvez era esse tipo de pensamento que você tinha, mas o propósito de Jesus, irmão, foi vir para a terra para mostrar que você é filho de Deus, para mostrar que você é herdeiro, para mostrar para você que Deus, Ele é o seu Pai. Esse foi um dos propósitos de Jesus na terra.
Não foi somente para nos trazer a salvação, mas foi para mostrar que nós somos sim filhos de Deus. E qual é o sentimento de um pai em relação ao seu filho? Quem é pai e mãe aqui, erga a mão? Eu vou ficar com a mão levantada porque agora eu sou, amém, irmão? Consegui, glória a Deus, aleluia. 11 anos aí, mas Deus honrou e Deus abençoou, amém? Então quem é pai aqui, quem é mãe? Qual é o seu pensamento a respeito do seu filho? Coisas boas. Fazer uma ilustraçãozinha bem simples, só para vocês seguirem. Vem uma criança aqui, que não seja muito pesada. Vem aqui, deixa eu ver alguém aqui. Pode ser? Ah, não pode ser mais não. Ela tá de saia, né? É bom ser um menino ou uma menina que esteja com calça. Vamos ver, tem criança aqui não? Eu sei que tá todo mundo lá na escolinha, mas tem que ter alguém. Ajuda aí, irmão. Cadê o seu filho? Tem um monte de pai aqui. Isso, vem aqui. Irmão, sabe qual que é o pensamento de um pai a respeito de um filho? É que ele possa enxergar além daquilo que ele vê. Mas sabe o que acontece muitas das vezes? É isso daqui, ó. Mostra ele primeiro. Estão vendo ele aqui, gente? Aí pode abaixar. Sabe qual que é o sentimento de um pai em relação a um filho? É mais ou menos exatamente igual isso daqui, ó. Essa criança representa você. O que ela tem visto na frente dela? O que ela tem conseguido ver na frente dela? Porque talvez, irmão, a sua vida está assim neste momento. Talvez você tenha tentado olhar a sua vida financeira ser abençoada, talvez você não tenha conseguido. Talvez você tenha tentado ver a sua família abençoada, talvez você não tenha conseguido. Talvez você já tentou de muitas as vezes, de muitas formas, uma resposta, uma solução para o seu problema, mas talvez você não tenha conseguido, mediante as barreiras, as dificuldades, as situações difíceis. Talvez você não tenha conseguido enxergar além daquilo que você queria ver. Mas quando você tem a convicção, quando você tem a revelação de quem é Deus, que Ele é o seu Pai, você sabe o que Ele faz com você? Ele te coloca no ombro. E aquilo que você não via, você passa a ver a partir de hoje. Porque Ele te dá uma visão extensa daquilo que Ele tem para a sua vida, irmão. É isso que Deus faz na sua vida. Você não está conseguindo ver, irmão? Chama seu pai. Pede para ele te colocar no ombro. Vai lá, senão ele vai perigoso ele chorar. Pede para ele te colocar no ombro. Porque é isso que um pai faz com o filho. Ele quer fazer você enxergar além daquilo que ele já enxergou. E talvez você perdeu a esperança, muitas das vezes, de dias melhores. Você não tem conseguido enxergar nada. Sabe por quê? Está faltando a revelação de quem é Deus, de quem verdadeiramente Deus é na sua vida. Deixa o Pai te colocar nos ombros. Deixa o Pai te colocar nos ombros, para que você possa ver mais além, amém? Para entendermos melhor o sentimento de Deus em relação a você, vejamos em Mateus capítulo 7, versículo 11. Mateus capítulo 7, versículo 11. Diz assim: se vocês, apesar de serem... Esses irmãos não estão vivos. Quem jantou? Faz assim. Quem já jantou? Credo, ninguém. Então tá explicado. Mas não é motivo, né, irmão? Parece que está chamando o gato. Murmura não, irmão. Fala com autoridade. Vamos lá, vamos junto comigo. Se vocês, apesar de serem, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe... Irmão, a palavra de Deus diz que nós, seres humanos, sendo mal,
Sabemos dar coisas boas aos nossos filhos? Você pai, você mãe que está aqui hoje, você tem coragem de dar uma sopa de pedra para o seu filho comer? Qual pai teria coragem? Misericórdia, Argamona, a gente vai orar por você. Você teria coragem, sabendo que uma coisa está estragada, você teria coragem de servir ao seu filho? Nós, sendo maus, a Bíblia fala que nós sabemos muito bem dar coisas boas para os nossos filhos. Então você imagina o Pai Celestial, o quanto de coisas maravilhosas que Ele não deseja derramar sobre mim e sobre você. Mas eu preciso ter o entendimento de quem é meu Pai, quem é Deus. Diga bem forte, para o mundo ouvir. Olha, é para o mundo ouvir, hein? Então não pode chamar gato não. Fala assim pro seu irmão, não chama gato não. É para falar com autoridade. Diga bem forte, eu não preciso temer. Eu não preciso ficar inseguro, porque tenho um Pai Celestial que cuida de mim, e que me ama. Deus te ama, querido. Creia nisso. Deus cuida de você, Deus olha por você, Deus está com você. Não deixe o inimigo cegar os seus olhos. Não deixe o diabo ficar bagunçando a sua cabeça e tirar de você aquilo que você tem direito. E mais tarde, Paulo vai afirmar categoricamente, para que não fique dúvidas no coração dos cristãos. Romanos capítulo 8, versículo 15. Diz assim: pois vocês não receberam um espírito que os escravize, para novamente temerem, mas receberam o espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Irmão, quem conhece o significado da palavra Abba, Pai? A palavra Abba, Pai significa meu pai querido, meu papai. É tão gostoso, né? Eu vou ter essa experiência agora, aleluia. E uma criança olhar assim, olhar para você. Não, quando o seu filho olha para você com aquela carinha doce, tão fofinha, e fala, e ele não chama você de pai, normalmente ele chama você de papai. Irmão, pode ser o homem mais troglodita que for, pode ser o homem mais macho que se derrete. Minha filha nem nasceu, eu já estou todo. Imagina você diante dos pés do Senhor, orando, clamando, falando com o seu pai. Qual pai que não gosta de ouvir o filho? Qual filho que não gosta de conversar com o pai? Se você sair daqui nessa noite tendo a revelação que Deus é o seu pai, irmão, coisas na sua vida vão mudar. Coisa sobrenatural na sua vida vai começar a acontecer. Você não é mais escravo do diabo, você é livre. Para de ficar preso aonde você não precisa. Para de ficar sendo escravizado, porque você não é mais escravo. Não se comporte como um, porque você é livre, você é filho. Você tem o livre acesso para entrar na sala do trono e conversar com o Pai. Você pode entrar nos céus através da sua oração. Você pode entrar no sobrenatural de Deus e conversar com Ele. Para de tratar Deus como se fosse um estranho, que Ele não é. Deus, Ele não quer ser um estranho. Deus, Ele não quer ser alguém que você vê uma vez por semana. Deus, Ele não quer ser alguém que você busca somente uma vez por mês. Deus, Ele quer comunhão com você. Qual pai que gosta de estar distante de um filho? Você pai, você mãe, acredito eu que quando você vai trabalhar, o seu coração já fica, né, apertado de saudade de poder chegar em casa e dar um abraço no seu filho.
porque você não aguenta ficar distante dele. E Deus também não quer, e Ele também não gosta, e Ele não deseja ficar distante de você. Mas para isso acontecer, você precisa reconhecer Deus como seu Pai. Se você não reconhecer nessa noite, não mudar a sua mentalidade, que Deus Ele é o seu Pai, irmão, você vai deixar de receber muitas coisas. Até porque todo filho tem direito de uma. Todo filho tem direito de uma. Todo filho tem direito de uma herança. E se Deus é o seu Pai, e se você tem um entendimento, a revelação que Deus é o seu Pai, irmão, você tem ideia, passa pela sua cabeça, o que é que você pode herdar? Já passou pela sua cabeça, se todo filho tem direito de uma herança, e eu entendo que Deus é meu Pai, será que você tem, irmão, será que você tem conseguido entender qual é o seu direito? O que você tem? E tem gente falando aí, tem irmãos dentro da igreja falando que não tem nada. E tem irmão falando na igreja que não tem direito a nada. Olha a revelação, irmão, de quem você é. O que te espera. Você é simplesmente o filho daquele que é dono de tudo. Você consegue entender isso? Você é filho daquele que é dono de tudo. Olha o que você tem para herdar. Deus é amor. Deus é paz. Deus é felicidade. Deus é alegria. Deus é bondade. E talvez a vida que você tem levado hoje é uma vida de tristeza. Talvez a vida que você tem levado hoje é uma vida financeiramente totalmente difícil. E o seu Deus é o Deus e o seu Deus é o dono do ouro e da prata. Talvez a vida que você tem passado hoje, talvez o sofrimento que você tem tido hoje, é porque ainda você não entendeu e você ainda não teve a revelação de quem é seu Pai. Tenha a revelação, irmão, nessa noite de quem é seu Pai, e você herdará muitas coisas, amém? Você não é filho bastardo ou rejeitado, você é filho legítimo de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 16. Diz assim, que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos. Vamos ler todo mundo junto. 1, 2, 3. Irmão, que somos filhos de Deus. Irmão, tem muitas passagens bíblicas relatando sobre sobre aquele que é o nosso Pai. Tem muitos versículos relatando de quem você é filho. Mas lembra que eu disse lá no começo, o pouco conhecimento de Deus? O pouco conhecimento de Deus, infelizmente, faz nós não entendermos verdadeiramente quem Deus é. Então todo filho tem direito de uma herança, né? Como diz em Romanos 8,17, se somos filhos, então somos herdeiros, e herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Irmãos, já estou acabando. Eu vou dar uma ilustração bem rápida e a gente termina. Sobre quem é Deus na sua vida. Quando você olha para uma criança e você fala para ela assim, ou você zoa ela, né? Brinca com ela, fala assim, ih, olha lá, seu pai é fraco. Qual que é a primeira reação dela? Ela vai falar que o pai é? Ainda que o pai seja só o pó da rabiola. Ainda que seja só o filete do bambu. Ainda que seja só aquele esqueletinho magrinho, fraco. Mas para a criança ele é
forte. E teima para você ver. Aí você chega em outra criança e fala assim: ah, lá, ó, teu pai é baixinho. Ih, teu pai é pequenininho. O que a criança vai falar? Meu pai, ele é grande. Meu pai é alto, meu pai é o mais forte. Vixe, meu pai é gigante, meu pai é maior do que o seu. Ainda que o pai seja... fazer assim. Pequenininho. Mas para a criança ele é grande. Ele é alto. Para a criança ele é o melhor. E agora eu te pergunto: qual é o tamanho do teu Pai Celestial? Qual é o tamanho de Deus para você? É do tamanho do mundo? O tamanho de Deus para você, será que é do tamanho do universo? Será que o seu Pai é gigante? Será que para você ele é imenso? Querido, Deus te ama tanto, 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 que Ele é do tamanho exatamente do vazio que está dentro de você. Deus, Ele é exatamente do tamanho do vazio que está no seu coração. Ele é do tamanho da sua necessidade. Talvez você ache que Deus é imenso, Deus é grande, mas você ainda está vazio. E se você entender que o tamanho de Deus é do tamanho da necessidade que você precisa, você vai sair daqui nessa noite entendendo que Deus tem coisas grandes para fazer em você, que Deus tem coisas sobrenaturais na sua vida. Só que você precisa ter a revelação que Deus, Ele é o seu Pai. E todo pai deseja ter comunhão com o filho. E talvez você chegou aqui nessa noite totalmente distante dele, ou sem entender quem verdadeiramente ele era. Mas o Espírito Santo de Deus, ele quer tocar em você nessa noite. Coloquem de pé. Ministério de louvor. Feche teus olhos. Irmão, tenha revelação nessa noite de quem é Deus na sua vida. Comece a falar com o seu Pai. Você não vai falar com qualquer um nessa noite, você vai falar com Ele. Você vai falar com o seu Pai nessa noite. O seu Pai está com os ouvidos totalmente voltados para você. E Ele quer te ouvir. Deus, Ele quer te ouvir nessa noite, irmão. Então comece a falar com Ele. Comece a abrir o seu coração nessa noite. Comece a dizer: Pai, eu te amo. Pai, eu te quero. Eu te desejo. Eu reconheço, Deus, que sem ti nada sou. E eu preciso de ti. Eu não sei viver distante do Senhor. Eu não sei viver distante da tua presença. Porque o meu desejo é estar todos os momentos perto do Senhor. Eu quero sentir o teu abraço nessa noite. Comece a pedir para Deus. Comece a se sentir amado pelo seu Pai. Nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos. Imagina o Pai Celestial que está nos céus olhando. Vem aqui na frente, irmãos, em espírito de oração. Deus está aqui neste momento. Ele está com saudade de você. Ele está aqui para você ter o entendimento que Ele é Pai. Vamos adorar a Ele neste momento com uma canção. Comece a falar com Ele. Vamos adorar o Senhor nessa noite de todo o nosso coração. Você não está adorando qualquer um, você está adorando o seu Pai. Aquele que é capaz de mudar a sua história. Aquele que é capaz de mudar a sua vida. Adore, querido, de todo o seu coração.
eu me rasgo. Vamos, igreja, cante. Por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro. Vamos, igreja, dá pra ficar melhor. Faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos, não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei. Longe dos santos, não sei mais viver. Levante suas mãos pra cima e glorifique o nome do Senhor. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Coloque a sua mão sobre a sua testa neste momento e comece a pedir para o Espírito Santo de Deus trazer para você a revelação de quem verdadeiramente Deus é na sua vida. Você precisa sair daqui nessa noite tendo uma transformação extrema da maneira como você pensava antes. Eu não sei qual era o seu pensamento a respeito de Deus, mas eu sei que nessa noite o Espírito Santo de Deus, Ele quer te levar a uma transformação extrema. Comece a mudar a sua mentalidade, irmão. Busque dos céus agora uma renovação de mentalidade. Ore para o Pai, ore para o seu Pai que está nos céus, para que Ele venha trazer a revelação de quem Ele é sobre a sua vida. Comece a orar neste momento. Transforma nessa noite, Espírito Santo. Muda, Pai, a mentalidade dos teus filhos. Que eles venham sair daqui crendo e entendendo, Deus, que o Senhor é Pai, que o Senhor é Pai, que o Senhor é o nosso Pai. Busque a presença de Deus, irmãos. Busque a presença do Espírito Santo. Busque essa renovação de mentalidade. Renove a sua mente nessa noite. Renove a sua mentalidade nessa noite. Declare nessa noite que Ele é santo. Declare nessa noite que Ele é santo.
Declare que Ele é santo. Aleluia, Deus. Declare de todo o seu coração que Ele é santo. Vamos, igreja, dá para ficar melhor. Declare nessa noite que Ele é santo. Para finalizar, declare. Quem já pisou o Santo dos Santos? E onde estiver, a glória de Deus. Quem já pisou o Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clamar pela glória, a glória. Aleluia, de Jesus. Deus. Levante suas mãos e aplauda ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, de toda glória e de toda adoração. Queridos, eu creio que nessa noite muitas vidas foram renovadas. Eu creio que você vai sair daqui tendo a mentalidade de quem verdadeiramente Deus é na sua vida. Irmão, eu como um pai, minha filha ainda vai nascer. Eu já não me vejo distante dela. E é o mesmo pensamento que Deus tem a respeito de mim e de você. Deus não te criou, irmão. Nenhum pai tem filhos para ficar distante dele. Deus não te criou para você ficar distante dele. Deus te criou para você viver em comunhão com Ele. Deus te criou para você viver perto dele. Tem alguém nessa noite? Tem alguém nessa noite que está aqui e que deseja entregar a sua vida a Jesus? Talvez você chegou aqui nem compreendendo quem Deus era. Talvez você nem conhecia Deus. E talvez através dessa palavra você tenha verdadeiramente o entendimento que Deus, Ele é o seu Pai. Só que Deus, para ser o seu Pai, Ele precisa que você se achegue perto dele. Tem alguém nessa noite que deseja entregar a sua vida para Jesus? Ou deseja se reconciliar com a presença dele? Talvez você estava distante, talvez você estava afastado. Tem alguém nessa noite que deseja reconciliar ou entregar a sua vida a Jesus? Glória a Deus. O senhor está entregando ou o senhor está reconciliando? Entregando? Faça essa oração assim comigo. Eu entrego. Glória a Deus, amém? Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Irmãos, Deus tem muito mais para realizar no nosso meio, amém? Vamos voltar para os nossos lugares, em nome de Jesus. Irmão, não vá tomar água, não vá ao banheiro, para a gente poder finalizar. 10 minutinhos no máximo a gente encerra.
Amém? Irmãos, abra a sua Bíblia em Ageu.